Olá, colegas da odontologia. Mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nós temos feito vários episódios com autoridades, com instituições, com colegas e até de áreas afins da odontologia, áreas da saúde. Por quê? Porque o nosso programa é para levar informação verídica sobre tudo o que acontece no mundo da odontologia e ao redor dela. Nesse momento, nós vamos falar de representatividade do Conselho Regional de Odontologia do Pará no município de Castanhal. E para isso, nós vamos pedir para que a conselheira Penélope possa apresentar a nossa convidada especial. Tudo bem, Penélope? Tudo tranquilo, Marcelo. Mais um episódio aqui, né, para a gente levar informação para a nossa classe, para a sociedade e também mostrar, né, aqueles que trabalham em prol da odontologia, que trabalham em prol do Conselho Regional de Odontologia. E para isso nós trouxemos hoje a nossa representante do Conselho Regional. Quem é ela, de Odontologia? É a doutora Silvia Belém. A doutora Silvia, ela é cirurgiã dentista formada pela UFPA, com mais de 30 anos de experiência, Marcelo. E hoje a atuação dela é voltada para a clínica geral, ela é formada em especialista em dentística e também, devido à sua imensa experiência no setor público, ela também se especializou em gestão pública, tá, Marcelo? E está hoje com a gente como representante do CRO Pará. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia. Vamos falar um pouquinho, né, sobre daquilo que a gente nada gosta, né, que é a odontologia, né? E que pouca experiência que ela tem, com mais de 30 anos de experiência. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Conselho. E, assim, seja muito bem-vinda para bater esse papo aqui, para que as pessoas saibam um pouquinho como anda a odontologia em Castanhal. Não é isso? Por favor, a palavra é sua. Faça suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite. Sou cirurgiã dentista há mais de 30 anos, precisamente 33 anos de formada, apaixonada pela odontologia, desde sempre, e quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui e poder esclarecer algumas coisas aos colegas de Castanhal. Eu, por 23 anos, servi um município, né, de Castanhal. Tive a oportunidade de ser coordenadora de saúde bucal em Castanhal, no período de 2005 a 2012, onde eu tive a grata premiação do Brasil Sorridente na época. Opa, que bom! Como o Parabéns. quarto município que mais investiu em saúde bucal. Que maravilha, né? Então, foi um marco na história da odontologia em Castanhal. Legal. Silvia, como foi a tua trajetória? Tu fizeste o FPA, né? Sim. Tu moravas em Belém ou moravas em Castanhal? Não, Conta um pouquinho sobre isso. Morava em Castanhal, ponte aérea não. Você é natural de Castanhal? Ponte rodoviária. Sou vigiense, com muito orgulho, adotada por Castanhal, né? E fiz esse percurso durante todos os 4 anos que eu fiz faculdade. Castanhal, Belém, Castanhal. Olha só, todos os dias de aula tu vinhas e voltava. E antes, né, a gente não era módulos, né? A gente tinha aula de manhã, à tarde, às vezes de manhã e à noite. Então era uma loucura. Eu ficava o dia todinho, saía de casa bem cedinho e retornava no final, tipo meia-noite e pouco, chegava e assim foi minha vida. Olha só, isso é muito bacana. Uma história muito legal, viu, Penélope? De superação, né? Na verdade, naquela época, né, há 20, 30 anos atrás, muitos colegas faziam isso, né? Eu tinha uma colega mesmo que morava em Santa Isabel e todo dia ela fazia esse percurso, assim como Castanhal também. Então, são pessoas que realmente, né, determinadas, né? Castanhal, para quem não sabe, é um município que fica a 70 quilômetros de Belém, aproximadamente. É um dos 144 municípios do Pará e um dos maiores, né? Está ali entre os 10 maiores. Inclusive, Castanhal tem hoje 160 cirurgiões dentistas registrados, né? E ativos dentro do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Silvia, conta pra gente como é que funciona a odontologia em Castanhal de uma maneira geral, claro. Tanto no sistema público quanto no sistema privado. Como é que funciona? Bom,
Na minha gestão, né, como coordenadora, nós trouxemos muitas benfeitorias para Castanhal, como Centro de Especialidades Odontológicas, né, que possibilitou... Tem um centro. Tem um centro, Uhum. tipo 1, que possibilitou muitos usuários, né, a já terem uma entrada na endodontia, poderem fazer o tratamento de canal. Uhum. Tivemos uma profissional maravilhosa que atuou com os pacientes com necessidades especiais, que também era uma necessidade muito gritante em Castanhal, porque eles vinham para Belém fazer aí você imagina, né, uma mãezinha trazer aquele seu filho, né, todas as dificuldades. Então a gente possibilitou que ficasse mais próximo, né, essas necessidades serem sanadas, né? Isso. E foi muito. E hoje eu acredito que o serviço do SUS ele ainda está muito a desejar, né? Porque a espera é muito tempo para você conseguir um atendimento especializado, especializado, né? E até porque eu acho que onde é a entrada, que é nas unidades básicas de saúde, ali que dificulta muito levar para o céu, porque a demanda é muito grande. E só existe um CEL no município? Só um CEL no município. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Castanhal tem aproximadamente, eu sempre falo aproximadamente porque é um número que sempre flutua, 200 mil habitantes. 200 mil habitantes para um centro de especialidades odontológicas. É muito pouco. Então, tem 200 mil habitantes para 160 cirurgiões dentistas. Eu já posso dar números aqui também, que são 4 dentais que funcionam lá, né? Pelo menos estão registradas no conselho. E tem são, só um segundinho, são 23, são 23, não, são 49 clínicas. Tá? Então, temos aí aproximadamente 50 clínicas, pessoas jurídicas registradas no conselho, 160 cirurgiões dentistas, 4 dentais. Isso não supre a necessidade de 200 mil pessoas. Sim. Tu concordas com isso? Concordo, com certeza. E o que me entristece muito também é a falta da continuidade do trabalho iniciado, né? Porque, como você falou, um CEL, se houvesse aquela solução de continuidade, já teriam outros, mais de um CEL, você entendeu? Então, é tipo assim, eu sempre digo que a odontologia, às vezes, ela é muito invisível para os gestores, sabe? E a gente precisa... Gestores públicos, né? Públicos, com certeza, públicos. Porque, tipo assim, eles não colocam a odontologia como uma necessidade. A odontologia ainda assim não é valorizada, exatamente, né? Principalmente pela gestão pública. Perfeito. Não é valorizada. E assim, nós temos um número enorme de cirurgiões dentistas, né? A gente sempre bate nesse martelo que o número de faculdades são 19 em todo o estado do Pará. Então, o mercado não tem absorvido, né, toda essa demanda de profissionais, o que é uma pena. E aí o que acontece é isso, fica aí a população à mercê, né, à procura de um serviço que acaba que o município não está conseguindo suprir. Mas isso aí é uma luta, assim, Glória, né, Silvia? Eu acho que durante esses teus 30 anos aí de carreira, são os dissabores, os sabores e os dissabores da profissão. E assim, como Conselho Regional, a gente também procurou descentralizar, né? Porque nós somos poucos também, a gente não consegue, com o tamanho do nosso estado, tamanho continental, a gente não consegue abraçar todas as atribuições. Não só o tamanho, quanto a dificuldade de acesso. O Castanhal ainda tem um bom acesso, né? Exatamente. Via rodoviária, com certeza. Mas tem locais que a gente não tem facilidade de acesso. Considerada até a cidade modelo. Cidade modelo e tudo. Então, e olha só, vocês não estão tão longe do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Porque vocês estão ali com 1.250 habitantes para cada dentista. Perfeito. Né? O que não é uma média ruim. É uma média que está dentro dos padrões da OMS. Sim. Então, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o Conselho ele tem que se preocupar
com a ética profissional e com o benefício da sociedade em relação à odontologia. Perfeito. O fato da representante do Conselho estar em Castanhal, sendo a ponte entre o Conselho e as instituições, entre o Conselho e a sociedade, como ela tem essa leitura, essa nossa representante, do que poderia ser melhorado dentro da cidade de Castanhal? Olha, doutor Marcelo, eu digo sempre que a gente precisa ser mais acionado, porque a gente luta também contra, como eu posso colocar aqui, como você falou, essa desvalorização até por parte dos colegas. Uhum. Porque o que acontece? Às vezes os colegas, por gestões complicadas do passado, desastrosas, digamos assim, eles já estão com aquela ideia formada de que o conselho não vai resolver, que o conselho... Só que eu sempre digo para eles, gente, vocês precisam chegar até nós para a gente saber a necessidade e também deixar de só reclamar. Precisa agir, precisa dizer, olha, doutora, está acontecendo isso, eu preciso que vocês junto com... Porque eu, atualmente, estou sendo um elo entre eles e o CRO. Então, a demanda que chega até mim, eu coloco para vocês, né? E facilita até de se deslocarem para Belém. Então, o que eu gostaria que houvesse uma procura maior e tirasse desmistificasse, né? Essa situação que eles sempre nos colocam. Eu vou até citar uma situação que é muito importante. Nós temos um grupo de dentistas de Castanhal. Assim que eu fui apresentada como representante, colegas mesmo já chegaram com 4 pedras na mão, sabe assim? Já como não vai adiantar nada, e isso entristece a gente, porque a gente tem que acreditar. Isso. Gente, a partir do momento que a gente desacredita dos próprios colegas, né? Mas olha só, o Odontocast, Marcelo, é um meio para isso, Silvia, para a gente botar nossa cara a tapa, para a gente divulgar, né? Para dizer o que a gente está aqui, para que a gente está aqui, que a gente está aqui para ajudar realmente, né? Perfeito. E para isso você pode falar para os colegas assim, olhe para a câmera e diga, olha, as minhas atribuições são essas com relação ao conselho, né? Eu estou aqui para ajudar e tudo, vamos nos dar a mão, porque é isso que a gente faz. Eu quero corroborar com o que a Penélope está falando, olhando para essa câmera e falando com um colega cirurgião dentista, que quando você tiver alguma dúvida sobre a atual gestão do Conselho, a primeira pergunta a ser feita é: nós poderíamos também não ter aceitado o desafio de entrar a partir de uma intervenção e disputar 2 eleições para tentar valorizar a nossa classe, valorizar o nosso conselho, com a ideia de que nós sabemos que temos muito a fazer, nós temos que cobrir 144 municípios do Pará, nós temos que cobrir 13 mil profissionais inscritos no conselho, nós temos que cobrir a chegada de 1.300 profissionais todo ano sendo registrados no conselho, com seriedade, com honestidade, com atitude. E é isso que o grupo que está à frente do Conselho, com todos os seus representantes de municípios do interior, tem feito durante esses últimos 4 anos. Então, não temos a pretensão de fazer nada melhor do que qualquer um que estivesse na nossa posição hoje pudesse fazer, mas nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Inclusive, com essas palavras da Penélope e da Silvia, dizer que o colega tenha mais coragem de ir para o enfrentamento, de ao invés de ir para a rede social, ficar tentando denegrir a imagem de uma instituição que deve ter crédito para que a própria classe seja valorizada. Hoje eu tenho certeza que a valorização da instituição Conselho Regional de Odontologia do Pará, ela vem aumentando gradativamente. Lógico que não vai ser de uma hora para outra, mas eu quero que apontem algum tipo de desonestidade ou de irregularidade que tenha dentro do nosso conselho hoje. Entendeu? É difícil. Mas assim, a gente tem que acreditar, né, Marcela? É por isso que a gente está aqui. Com certeza. Eu digo assim,
ainda há pouco entrevistamos outra pessoa também, uma outra colega e de outra formação, de outra profissão, de uma área afim da saúde, e que a gente estava conversando justamente sobre isso, que a gente está numa profissão que a gente ama e que a gente quer vê-la valorizada, quer vê-la crescer. Então, a gente não pode entregar isso nas mãos de pessoas que não tenham esse compromisso. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui para agregar pessoas. A gente chama até as pessoas para trabalharem conosco, mas nem sempre a pessoa tem essa disposição também de se colocar, né, nessa proatividade. Porque é difícil, né, Silvia? Isso. Também ser representante do CRO em Castanhal deve ser difícil. Conte aí um pouco da sua experiência. E eu acredito assim, Penélope, entender que nós nos fortalecemos com através da união. Isso. Né? E é isso, a gente precisa ser mais unidos mesmo. Que o que eu sinto muito é justamente que a gente é muito disperso, né? Então... Me diz uma coisa. Hoje, se um profissional de odontologia quiser fazer um curso ou quiser comprar um material, um equipamento odontológico, Castanhal já tem essa possibilidade de uma forma ampla? Sim, em questões de material é mais fácil, né? Eu acho que ainda tem muito ainda a melhorar, porque nós precisamos de alguns produtos que ainda não tem em Castanhal, que a gente ainda tem que vir a Belém adquirir, né? Equipamentos odontológicos sempre tem como é que eu falo, os contatos, né, nas dentagens que a gente já... Mas Castanhal já está com suporte, que antes não tinha, né? Ótimo. Graças a Deus. E em relação a cursos, a Silvia quer fazer um curso de pós-graduação. Castanhal tem algum núcleo da universidade? Tem, e hoje nós temos, né, o Instituto do Dr. Kikuchi, né? Sim. Que é uma referência. Um abraço ao Kikuchi também. Uma referência. Futuramente nós iremos trazê-lo ao Odontocast também. O Dr. Kikuchi é uma referência em Castanhal. E lá ele disponibiliza os cursos, né, de odontologia, tem os atendimentos também de cirurgias, né, que está sendo uma inovação em Castanhal, onde ele faz cirurgias mesmo de grande porte. Então, agora cursos... Temos também cursos para auxiliares de saúde bucal, né, do Dr. Fábio. O Fábio também está lá com a Norte, né? O Fábio já esteve conosco. Está lá com a Norte. Inclusive, já foi até ao ar o episódio dele. Tá? Eu tenho também informações. Pode continuar falando. E é isso. Nós... Para saber também números de... auxiliares em saúde bucal, Castanhal tem 152 auxiliares registrados, quase o mesmo número de cirurgiões dentistas são de ASBs. Tá? Que bom que fica. Técnicos em prótese dentária tem 10 e técnicos em saúde bucal tem 29 registrados no Conselho. Então, esse é o numerário que nós temos aqui, lá em Castanhal. Então, tem protético também atuando lá. Nós temos vários laboratórios. ASB, TSB, temos laboratórios de também prótese. clínicas, né, que faz a parte de escaneamento, tem a doutora Keila, a doutora Keila, né, Pedro, doutor Pedro, lá. Um abraço a todos os colegas de Castanhal também. Nós temos muita gente boa em Castanhal. Que bom. Então, a sociedade está amparada pelos profissionais. Ou seja, que são mais de 300 Castanhal. profissionais, entre CDs, ASBs, protéticos, né? Então, uma cidade que tem uma estrutura, né? Já tem de pessoal, né? Pode não ter recursos humanos existem dentro de Castanhal para suprir a necessidade. Uma cidade próspera. Precisamos de mais estrutura física proporcionada pelo SUS, né? Pelas políticas. O que não é uma exclusividade de Castanhal, né? Que o próprio município de Belém é carente ainda, né, perante a sociedade de um serviço público que abranja, né? Perfeito. Então realmente é um problema de saúde pública, Sim, né? E que a gente não vamos entrar nessa celeuma que é muita nesse coisa. Nesse momento não é o tema. E assim, diante, né, esse quantitativo de profissionais da área da odontologia, quais seriam as infrações éticas que mais chegam até você, Boa Silvia? pergunta.
pauta? Indiscutivelmente, publicações. Publicidade, né? Coisas absurdas, gente, que... Só que eu sempre falo, às Também vezes... não é exclusividade de Castanhal, tá? Mas eu sempre falo para os colegas assim, olha, eles reclamam no grupo de WhatsApp, com outras pessoas que a gente fica sabendo, só que a gente precisa de ação, eles precisam entender que a denúncia ela precisa ser formalizada. Eu não posso, de repente, chegar aqui uma reclamação do nada e tomar uma atitude. Eu vim até o Conselho Regional para falar com o presidente, olha... Não é assim que a banda toca, né? Isso. Então, a gente precisa de Mas mais... é por isso que você está lá, para orientar os colegas a fazerem, a seguirem o rito certo. A gente sempre fala e assim, eu coloco, tem uns ritos que sim. têm que ser seguidos, E a gente até disponibiliza mesmo no grupo como deve se como se deve se proceder. Só que continua acontecendo essa situação. A reclamação sem a ação. Sabe? Você tem que entender que não é assim, que a gente não tem poder também de polícia, né? Porque acha assim, olha, vai tal lugar, porque está acontecendo isso. Não é assim que funciona. O poder de polícia nós temos em determinadas situações. Sim. Mas para tudo que é entendimento da sociedade, não é cada um tem o seu envolvimento, né? O conselho é responsável por algumas atribuições, a vigilância sanitária por outras, a Secretaria de Finanças por outras, então cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? Isso é bem importante de ser dito. Silvia, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que eu acho que é bem interessante. Na tua opinião, qual seria a maior necessidade da classe odontológica para se valorizar? Seria o reconhecimento da sociedade, seria o reconhecimento dos gestores, seria o reconhecimento dos colegas? O cirurgião dentista, para ele se valorizar mais, o que tu achas que ele precisa? Eu acho a valorização de todas essas esferas, tanto a da gestão, porque coloca o profissional odontólogo numa situação até um pouco constrangedora em relação a salário, sabe? É uma questão que... A luta continua sempre. Né? Sempre. Em relação à sociedade, que eu acredito que precisa ser mais informada também, a necessidade de buscar o atendimento odontológico, não só pela necessidade da dor, mas principalmente da prevenção, né? Porque o que a gente vê, eu como eu estou hoje numa instituição privada, que é o SESC, então a gente tem um protocolo bem definido, a gente não começa nada antes de fazer uma palestra de informação. O primeiro contato com esse paciente, ele recebe orientações em saúde bucal, ele recebe um acolhimento, que eu acho que também está faltando muito com os profissionais. Eles têm que ser valorizados, mas eles também têm que valorizar aquele indivíduo que senta na sua cadeira. Ele tem que olhar o indivíduo como um todo, não só com um dente. Você não vai tratar só o dente, você vai tratar o indivíduo. E hoje... o que eu vejo é que as pessoas precisam ser vistas, elas querem ser ouvidas. Então, quando senta na minha cadeira, eu digo que a minha secretária costuma dizer, a senhora está mais para psicóloga do que para dentista. Mas não é, gente, o que eu sinto que a gente precisa se humanizar mais, sabe? Então, e esse olhar da valorização, ele também entra nesse viés, sabe? Eu vou ser valorizado, mas eu também vou... Bilateral, né? Bilateral, exatamente. É uma via de mão dupla. De mão dupla. Então, é isso. Eu vejo que a gente é um pouco desvalorizado nessas questões, certo? E os colegas que não têm essa união, sabe? De entender que unidos a gente fica mais forte, sabe? E se eu puder falar um acontecimento na minha gestão como coordenadora de saúde bucal, na época, nós iríamos fazer uma reunião com o gestor sobre a situação do salário. E
o prefeito naquele momento foi extremamente aceitou a nossa solicitação e ia nos receber. Foi então muito sensível. Muito sensível à causa, e a gente fez uma reunião anterior. Conseguiu. Olha, vamos nos reunir, todos os dentistas. Pasmem vocês. Não foram. Acho que foram uns 5 ou 6. Quando eu cheguei com o gestor, ele disse: eles estão satisfeitos. É isso aí. Você entendeu? É isso então que a acontece. gente vai até onde a gente pode ir Com também. certeza. Né? É muito então, difícil. Muito difícil. Que possamos ser mais lutadores para que depois não tenhamos Exatamente. que ficar jogando pedra e atacando as instituições. É muito Com fácil certeza. você apontar e dizer assim, vai lá e luta pela odontologia. E eu ficar sentada aqui no meu consultório, né, e esperar que o outro lute por mim. Exatamente. Tem que sair da zona de conforto. Exatamente. É difícil. Por sinal, é bom também citar que em 2013 eu fui demitida, depois de 23 anos, por questões políticas, porque eu me posicionei a favor dos meus colegas, me posicionei que não teve essa solução de continuidade, aí eu não fui muito bem... Não foi bem aceito, né, tudo isso, né? Não houve um entendimento correto do que eu estava querendo, né, que eu estava... Os meus objetivos, né, ali, era que as coisas continuassem caminhando para melhor. Mas muito Enfim, difícil. E agora me conta também, qual foi o teu maior desafio dentro desses 33 anos de profissão? Conta rapidinho, foi com paciente, foi com colega, foi com alguma situação, foi na época da faculdade? Qual foi o teu maior desafio que tu tiveste dentro dessa estrada que tu percorreu? O meu maior desafio foi que assim que eu me formei, eu fui logo para o serviço público, né? Tive a sorte de já ter um emprego, né, para começar. E nesse momento eu sofri uma discriminaçãozinha porque eu me formei muito nova. Então foi uma luta ali, né, já com os profissionais todos bem experientes, né, uma pessoa chegar e no momento não se aceita, às vezes, pela pouca idade, achar que não tem experiência, não tem competência. Então, às vezes, a gente luta muito com isso, das pessoas nos avaliarem de outra forma, né? E, claro, a minha luta diária, meus pais, eu indo e voltando todo dia, foi também uma batalha, mas que... Por hoje, amar demais a profissão, tudo de novo. Eu digo que... Você olha para trás e faria tudo de novo? Escolheria a odontologia? Sempre. Novamente? Sou apaixonada. Minha mãe que falou, minha filha. Eu teria outros, mas eu digo, mamãe, às vezes é o amor mesmo. Eu, hoje, com 33 anos de formada, eu atendo meus pacientes com muito amor, com muita empatia, sabe? E se eu tiver, às vezes, estressada, cheguei, sentei, comecei a atender, pronto, já sou outra pessoa. É isso que a gente espera, Bacana, né, de um profissional, né, Marcelo? Eu Mas acho olha, que, Penélope, não por mal, a gente escolheu bem, né? É mais uma acertada aqui, o conselho deu ter a muito Silvia bom como entrevistar as representante. pessoas com brilho nos olhos, viu, Marcelo? Isso é muito importante. Né? A gente vê que elas entregam realmente aquilo que fazem, né? Não é só chegar aqui e falar, que é muito fácil. Com certeza. Ou ficar lá sentadinho, né? Só vendo o circo pegar fogo, né? Exatamente. Vamos ser protagonistas também da nossa vida. Sim. Né? Eu levanto muito essa bandeira. A gente tem que ser protagonista, a gente tem que lutar, tem que ir atrás. Não pode ser assim. Diante de tantas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, é muito fácil a gente ficar sentadinho ali no nosso local. Então mais isso. fácil com as redes sociais é atacar quem está tentando fazer a diferença. Com certeza. Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Já é uma ajuda muito grande, né, por favor. Silvia? Mas assim, eu desejo que você tenha aí já... Né, não me despedindo, mas te desejando que você continue, né, com essa confiança, com essa esperança,
que você transmite isso pra gente. Não desista, né? Não, Que a gente sabe jamais. que a gente vai embora, mas os problemas vão Sim, continuar. com certeza. E a gente só quer deixar o legado disso, né, para as Sim. próximas gerações que segurem aí essa Segura, corda, né? E que Não. continuem, sigam em frente E aí que na não luta. soltem as mãos dos outros, né? A gente precisa entender isso. Eu sempre lutei muito por essa união, sabe? Pra gente crescer juntos, sabe? Nunca fui equipe. Sempre fui verdade, equipe. isso é importante. Mas olha, apesar do papo estar muito bom, a direção está aqui Sim, falando, sim, já sim. pedindo para que a gente comece a entrar nas nossas considerações finais. Começa com a Penélope, da mesma forma tu faz as tuas considerações finais, não esquecendo de convidar o público de Castanhal, principalmente, para assistir ao Odontocast, e também de falar um pouquinho do momento que está vivendo o nosso conselho, com a representação que tu tens e que tu sabes que outros colegas têm em outros municípios do interior também, né? E a mudança, a virada de chave que ocorreu nesses últimos 4 anos. Penélope, suas considerações finais, por favor. Silvia, só para confirmar aqui, né, o que eu estava falando, eu estou muito feliz com a sua representatividade lá em Castanhal e, assim, a gente está aqui mesmo para cumprir o nosso papel, né, de informar, de chegar até o colega o mais próximo possível, a gente tenta, e você tem desenvolvido bem esse trabalho, eu espero que os colegas de Castanhal possam te ver, te ouvir e saber que você é uma ponte nossa dentro de Castanhal e que você está ali para ajudar no que for necessário e para trazer também para a gente as demandas dos profissionais de Castanhal, que nós também somos profissionais, eu sou também, eu trabalho no serviço público também, eu sei, o Marcelo também é profissional do serviço público, sabe das dificuldades enfrentadas que não são fáceis, a gente que está à frente agora da gestão ali, a gente vê que uma andorinha não faz verão sozinha e que a gente precisa unir forças, né? E não só das entidades, mas assim como a classe. Se a classe for desunida, aí Ferrou. né, aí ferrou. Mas a gente está aqui para isso, tá? Muito obrigada pela sua participação e te desejo aí uma excelente aí, que você siga o seu trabalho de forma efetiva e conte sempre conosco. Silvia, suas considerações finais. Obrigado, Penélope. Primeiro agradecer, né, ao doutor Marcelo, à doutora Penélope pelo convite. E agora eu vou me direcionar aos colegas. Que me procurem qualquer demanda, qualquer dúvida, e que dentro do possível eu possa ajudar. Por favor, me procurem, que nós não estamos só. Hoje nós estamos com um conselho fortalecido e que a gente possa dar esse voto de confiança a todos nós aqui, porque nós somos uma família. Então, se a gente não agregar, vai ficar difícil, porque a luta já é difícil, né? Então, o que eu puder ajudar no meu município, que é Castanhal, peço que os colegas não se sintam sem acesso, né? Então, estou aqui para o que der e vier. Que bom. Muito obrigado, Silvia, por aceitar o nosso convite, tá? A canequinha é um brinde do Odontocast. Vai levar também uma revista Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO. Que legal. E o nosso código de ética odontológico, um exemplar dele, que é a nossa Bíblia. E aqui também o Manual de Práticas Éticas Odontológicas, tá bom? Foi feito em conjunto com a OAB também, o Conselho Regional de Odontologia do Pará, com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará. Ok? Pessoal, mais um programa, mais um episódio dessa inovação da odontologia paraense, sendo pioneira até na odontologia brasileira, no sistema Conselho de Odontologia, que é o Odontocast. Agradecer ao Pedro Pessoa, da Labo Dental, que é o nosso incentivador. Creio até que seja o maior incentivador da odontologia paraense. Obrigado, Pedro, pelas canecas aí, pelo patrocínio das canecas. E dizer a todos, assista o episódio que está falando da representatividade do Conselho Regional de Odontologia do Pará no município de Castanhal. Assistam o Odontocast, que é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Um abraço a todos e até o próximo episódio.